iniciando a nossa aula, vamos dar então boa noite aí para a galera do nosso Brasil. Boa noite, Brasil! Boa noite! Isso aí, galera. Então, força total, rumo aí à nossa aprovação, reta final, foco total, então você não pode perder a concentração, cada minuto, cada segundo é precioso. Fazendo uma retomada então da aula anterior, nós analisamos diversos conceitos que vão estar presentes na sua aula. O que seria a parte mais importante segundo o que nós já havíamos falado na aula de ontem? Você tem que entender a diferença entre as diversas teorias que vão explicar a função da pena e também as teorias criminológicas contemporâneas. Falamos da escola, dentro da teoria do consenso da escola de Chicago, da teoria da anomia, falamos da associação diferencial, falamos da subcultura delinquente. Pelo lado da teoria do conflito, nós falamos algumas características do chamado Labeling Approach, que seria a teoria mais importante para a nossa prova, porque vai estar diretamente relacionado com aquela ideia que a criminalidade, sobretudo nas sociedades contemporâneas, elas são geradas pela criminalização de conduta. E essa criminalização que vai ocorrer, primeiramente, no processo de elaboração da própria norma, que vai dizer que determinadas condutas são proibitivas, essa criação, esse processo de elaboração da norma vai ser altamente seletivo, vai ser direcionado para um determinado grupo dentro da sociedade. É isso que a teoria do Labeling Approach vai dizer, ou seja, há uma seletividade já na própria elaboração da norma penal, o que faz com que a desigualdade presente na sociedade já se estabeleça a partir da elaboração da lei. Então, se na sua prova o examinador trouxer uma questão que diga que há uma desigualdade presente, contudo, a lei estabelece uma igualdade formal, aí a questão já vai estar errada. Por quê? Porque a própria lei já descriminaliza, ou já discrimina, vamos colocar assim, melhor dizendo. A própria lei já é criada para uma determinada camada da população. Isso vai estar de acordo com a teoria do Labeling Approach, ok? Então esse é o pensamento inicial. No segundo momento, nós sabemos que as instâncias do sistema de justiça criminal, a instância policial, o Ministério Público e a própria justiça, ela vai estar presente na chamada criminalização secundária. Por quê? Aquele indivíduo que foi pré-selecionado, que recebeu a qualificação de criminoso, ou seja, não importa o fato em si, importa quem praticou o fato. A depender de quem praticou o fato, vai ser imputado uma penalidade. Dependendo se o indivíduo ele tem poder econômico, poder político, ou se ele goza de influência junto à sociedade, ele vai ficar com uma espécie de imunidade ao sistema penal. Então, o sistema penal, nesse sentido, vai ser seletivo, ele vai rotular, ele vai etiquetar e ele vai estigmatizar, que é o momento onde esse indivíduo que foi selecionado na norma, ele vai ser rotulado com a ação do sistema de justiça criminal, ele vai ingressar, a partir do momento que ele é condenado, no sistema prisional e, a partir de então, pelo não funcionamento do objetivo da ressocialização, esse indivíduo vai ser estigmatizado. Então ele vai receber o carimbo de criminoso e a partir daí ele ingressa nessa carreira criminosa que leva, consequentemente, a uma repetição da atividade criminosa, né? É onde há a chamada reincidência. E assim nós temos início o processo e o ciclo vicioso que tende a se repetir. Então esse é o pensamento que tem que nortear a nossa prova. Agora, alguns pontos que nós vamos trazer vão ajudar a diminuir um pouco a confusão que os alunos aqui do presencial ainda fizeram um pouco e que você em casa pode estar se perguntando agora. São conceitos que são muito parecidos. Quando a gente fala, por exemplo, de criminalização e de prevenção, quando a gente fala de criminalização primária e de prevenção primária, o que nós estamos nos referindo? Qual é a diferença entre as diferentes vezes que a palavra prevenção vai aparecer na sua prova? Nós já vimos na aula anterior que no sentido da teoria da pena, eu vou empregar a palavra prevenção para determinar uma teoria que vai estar focada na prevenção, obviamente, mas que vai explicar qual é a função da pena.
Então, dentro das teorias monistas que explicam qual é a finalidade da pena, nós temos as teorias absolutas ou retributivas e as teorias preventivas, todas monistas. Por quê? Vão observar apenas uma função para a pena. A teoria preventiva, ela é utilitarista, porque a pena perde a função de apenas retribuir. Então, nós encontramos uma finalidade, uma utilidade para a pena. Então, ela é utilitarista. Primeira vez, então, que vai aparecer prevenção para a gente. Nesse sentido, a prevenção geral e a prevenção especial, cada uma com as suas características, as suas faces positivas e negativas, que já foram exaustivamente abordadas por nós na aula anterior. Agora, vamos dar um novo significado para a prevenção, que é aquele significado que vai estar associado ao objetivo da criminologia. Qual é o objetivo da criminologia? Qual é a finalidade da criminologia? Que vai ter, modernamente falando, os seus 4 objetos de estudo, ok? Criminoso, vítima, o crime e o controle social. Nunca é demais repetir, mais importante para a nossa prova, controle social. Controle informal é aquele não institucional, família, clube, igreja, mídia, opinião pública, a vizinhança do bairro, ok? Exerce influência. Tem a ver, guarda relação com a criminalidade. Para nossa prova, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Quando essas instâncias de controle falham ou faltam, ou se desestruturam, ou se desorganizam, nós temos o aparecimento da criminalidade. Num segundo momento, pela ausência dos mecanismos formais de controle social, nós temos o agravamento do problema. Então, basicamente, um diagnóstico para a criminalidade seria a ausência ou a falta de integração entre mecanismos de controle formal e informal. Ou seja, eu já tenho a ausência dos mecanismos informais. Eu tenho uma diminuição, eu tenho um afastamento desses mecanismos pelo próprio processo de aumento da urbanização. Nós vimos isso lá na Escola de Chicago, que o próprio crescimento das cidades tende a gerar um processo de mobilidade e de fluidez dentro da sociedade. As pessoas vão diminuir a proximidade. Você perde contato com aquele grupo inicial social ao qual você fazia parte. Você perde, nós podemos colocar assim, vivemos numa sociedade de anônimos. Você tromba com as pessoas, você esbarra com as pessoas, você convive com pessoas que mal você sabe o nome. As relações se tornam impessoais e por isso os mecanismos de controle perdem o seu poder de coesão. E aí, ainda mais agravado pela falta da presença do Estado. Então, tudo isso vai estar relacionado à Labeling Approach. Tudo isso. Nós temos uma divisão clara no nosso edital, que a gente tem que analisar desde o primeiro tópico, é o tópico que vai dar o nome à nossa disciplina, Noções de Criminologia e Política Criminal. A partir daí, nós temos que analisar a política criminal como tendo como subsídio os estudos criminológicos modernos, ou seja, a teoria do Labeling Approach aplicada na nossa sociedade. A política criminal, ela tem o objetivo, diferente da criminologia, que tem um enfoque apenas preventivo, ou sobretudo preventivo, e de informar também a sociedade sobre o crime, sobre o delito, né, o crime e delito, sobre o criminoso, sobre a vítima e sobre as formas de controle social. A criminologia tem esse objetivo de informar a sociedade. A política criminal pega esses conhecimentos da criminologia e tenta implementar políticas públicas que venham também a cumprir esses objetivos, ou seja, a prevenção, o controle da criminalidade e também a repressão, porque nós não podemos também olvidar ou fingir que não existe a necessidade da repressão. Então, no modelo de sociedade que nós vivemos, o ideal seria que nós conseguíssemos prevenir a maior parte dos delitos. Isso não acontece. Então, há necessidade, sim, da atuação policial. Só que, vejam, toda vez que eu tenho atuação do sistema de justiça criminal com a polícia, com o Ministério Público, com o Judiciário e, por fim, com o sistema prisional, significa que algo não está funcionando bem. A gente pode até fazer a relação inversa. Quanto maior a atuação do sistema penal na vida do indivíduo, menor é a eficácia das políticas de segurança dessa sociedade. A gente pode fazer essa relação inversa para a nossa prova.
Quanto mais atuação, quanto mais prisão, quanto mais encarceramento, maior a falência do meu Estado. Porque o objetivo geral do Estado é a paz, é a ordem social. E com a prisão eu não tenho paz, eu não tenho ordem social. Eu só vou reestabelecer a paz e a ordem social no momento que eu reintegro aquele indivíduo à sociedade. Como a ressocialização é um objetivo distante da realidade nacional, quanto mais eu prendo, menos eu me aproximo dos objetivos de um Estado democrático de direito, que é o bem de toda a coletividade, é a ordem e a paz social, ok? Então, nesse sentido, as políticas criminais, elas visam aproximar aquilo que é normativo daquilo que é a realidade. Ou seja, a dogmática penal, que é uma ciência do dever ser, que é uma ciência subjetiva, que é uma ciência lógico-dedutiva da criminologia, que traz pra gente o que acontece de fato, que traz pra gente a realidade, o ser, ao invés do dever ser. Então esse pensamento é o que tem que nortear agora, a partir de agora, o nosso estudo, quando a gente avançar para os próximos tópicos do nosso edital. Então vai ter lá, políticas penais. O que o examinador ele está querendo se referir quando ele fala de políticas penais? Nós partimos do pressuposto que, segundo a teoria do Veblen-Approach, o sistema ele é seletivo, certo? Então ele seleciona, ele rotula, ele vai etiquetar. Partindo desse pressuposto, as políticas penais, elas deveriam focalizar o quê? A diminuição dessas desigualdades presentes. Porque diferente da teoria crítica ou radical ou da nova criminologia, que prega o quê? Definitivamente o insucesso do sistema capitalista como um todo, então o problema seria mais grave porque ele não teria solução. O problema é o sistema capitalista. Então não adianta mecanismos de controle social, não adianta o aprimoramento das instituições, não adianta nada disso, porque o mal está no próprio sistema. O Veblen-Approach não. Ele não vai condenar o sistema como um todo. Ele só vai dizer o seguinte, veja, se o sistema penal é a forma mais abrupta, é a forma mais violenta de intervenção na vida do indivíduo, eu tenho que limitar essa atuação. Eu tenho que utilizá-lo com parcimônia. Só nos últimos casos, só naqueles crimes que realmente ofendam a ordem pública e a paz social, que tragam bastante prejuízo para a população, para a sociedade. Os crimes violentos, os crimes contra a vida e aqueles crimes também praticados pelas elites, os chamados crimes de colarinho branco. Então a gente pode sintetizar que, segundo a teoria do Veblen-Approach, o sistema penal, o sistema punitivo, deveria concentrar os seus esforços, sobretudo nesses tipos penais. Os violentos, aqueles que ferem a ordem pública e a paz social, e aqueles cometidos porque têm o poder de burlar o sistema, o que é mais grave, porque aí há uma ofensa ao próprio Estado democrático de direito. Então são aqueles crimes que acabam virando a chamada cifra dourada. São aqueles crimes cometidos pelas elites que não chegam ao conhecimento do poder público, porque esses indivíduos, eles têm uma imunidade ao sistema. Eles têm poder político, poder econômico e têm também influência a ponto de não serem, identificados pela essa peneira que é o sistema penal. Então esses delitos são os que deveriam merecer maior atenção no sistema penal. Mas é o que acaba ocorrendo? Obviamente que não. Se você for observar, por exemplo, vamos fazer uma rápida comparação. O jogo do bicho no Brasil é crime? Jogo do bicho? É o que o jogo do bicho? Você em casa aí, contravenção, que você respondeu também, né? Perfeito. Agora veja quantos milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro rola no jogo do bicho. Imagina a violência que está por trás do jogo do bicho. Quantas mortes, quantos conflitos ocorrem em decorrência do jogo do bicho. Agora veja, o jogo do bicho que movimenta milhões, ele é uma contravenção. Agora muitas vezes o elemento que furta, sem a utilização de nenhum tipo de arma, por exemplo, ele furtou, né? Então ele não utilizou violência nem grave ameaça, ele vai mofar no sistema prisional. E muitas vezes as condições sociológicas, as condições sociais, as condições exógenas, ou seja, alheias
alheias ao indivíduo, que estão externas, que fazem parte do ambiente onde esse indivíduo convive. E aí nós temos os exemplos das escolas do consenso, das teorias do consenso. Quando a gente fala lá da associação diferencial, você não escolhe o meio onde você vai nascer, certo? Então, se você nasce num meio criminoso, se você é afetado pelas precárias condições sociais, econômicas, que você está sujeito ao longo da sua vida, provavelmente você pode ser conduzido para uma situação onde você venha cometer um delito. E aí você comete a primeira vez um delito de furto e você vai morfar no sistema prisional. E você vai ter limitada a possibilidade de recuperação. E aí o elemento que às vezes lidera uma quadrilha, uma facção, porque o jogo do bicho ele é muito próximo à máfia, né? Uma espécie de máfia, que movimenta milhões responsáveis por crimes muito mais atrozes, que ofendem muito mais a ordem social, a paz e o Estado Democrático de Direito, passam impunes. E geram o que é pior, né? Uma corrupção que se torna endêmica, contaminando a instituição policial, o judiciário, né? Outras instâncias de poder, o poder legislativo, contamina todo o corpo social. Então essa é a colocação da teoria do Labeling Approach. Nós precisamos voltar os nossos esforços para o que realmente prejudica a sociedade. Tirando de lado alguns mitos, tirando de lado, né, a questão da discriminação, tirando de lado essas questões que estão arraigadas, questões que se tornaram raízes socioculturais. E aí nós observamos num segundo momento a promoção de políticas públicas e programas que venham combater esse pensamento que está presente na nossa sociedade. Esse pensamento ainda que deriva da onde? Lá da escola clássica, lá da escola positivista. Esses pensamentos ainda estão presentes. Com maior ou menor força, mas ainda estão. Que existe, por exemplo, um determinado tipo de ser humano propício a cometer delito. Então esse pensamento ainda está presente. Dependendo do fenótipo da pessoa, de questões fisiológicas, ela está propensa a cometer delito. A gente ainda vem tratando a questão da criminalidade dessa forma amadora. E por isso, na sua prova, a base para o seu pensamento, para essa crítica, tem que ser a teoria do Labeling Approach. Beleza? Vamos fazer algumas questões agora. A gente faz um pouco de questões e depois, se tiver alguma dúvida, você que está em casa, interaja, mande as suas dúvidas, alguma sugestão, alguma pergunta que você tenha. Na primeira oportunidade, a gente vai tentar responder da melhor forma possível, mas é importante a sua participação para que você se sinta aqui conosco. Beleza? Vamos lá. Então, a primeira questão vai dizer o seguinte, ó. O movimento Lei e Ordem, o que você tem que pensar quando você lê isso na sua prova? Né? Vamos colocar aqui, ó. Lei e Ordem. Ó, palavra lei, entre aspas. Lei e ordem. Galera, por que aparece lei e ordem, entre aspas? Por que aparece? É uma espécie de ironia, certo? Essa teoria. Por quê? O movimento lei e ordem, conhecido como neo-retribucionismo, neo-retribucionismo. Qual é o contexto de surgimento desse movimento? Então vai ser uma resposta às teorias da reação social ao delito, ok? Então eu tenho aqui, ó, reação social. O que é a reação social ao delito? O que vem a ser essa teoria da reação social ao delito? Quando nós falamos de teoria social da reação ao delito, nós estamos nos referindo, coloque aí, anota aí, você também, ao controle formal, ok? Controle formal, beleza? Então, o controle formal, ele está, quando eu me refiro à teoria da reação social, eu não estou falando da reação da sociedade como a sociedade civil, não. Não estou falando da população, não. Eu estou falando do aparato estatal, ok? Então é o controle formal. Então essa teoria da reação social vai dizer o seguinte, como que o Estado reage ao fenômeno crime, ao fenômeno problema crime, beleza? Em todas as épocas. E aí a gente faz essa análise dizendo o seguinte, a primeira reação dos controles formais ao delito
é a reação dissuasória que nós vimos. Primeira reação é a dissuasória, ou seja, é o direito penal aplicado. Se você cometer uma infração, você vai ser punido. Você vai ser punido. E aí eu estou aplicando a retribuição e, ao mesmo tempo, a prevenção geral, certo? Então, você vai ser punido e aí, para você não ser punido, eu preciso te intimidar. Você precisa ter medo, certo? De cometer um delito. Eu preciso incutir valores éticos sociais que sejam compartilhados por toda a sociedade. E aí as pessoas vão seguir a norma. Beleza? Então, nós vimos na aula passada reação social, né? Dissuasória. O segundo momento, ressocializador. Ressocializador. Vou ressocializar esse indivíduo para que ele não volte a cometer novamente delito. E o terceiro momento é a reintegração ou a integração, né? Então seria uma teoria que vai procurar restabelecer a ordem social e a paz social. Isso se coaduna com a chamada justiça restaurativa. Então é restaurar, é restabelecer. Restabelecer e restaurar. Justiça restaurativa, certo? Eu ressocializo, reintegro o infrator à sociedade, eu restituo o bem jurídico lesado e também o controle social ofendido, certo? Então nós vimos lá, ó. Então, dissuasório, ressocializador e justiça restaurativa, ou restauração. Beleza? Então são esses três modelos da reação social ao delito. Perfeito? E então eu vou ter o Labeling Approach, ou interacionismo simbólico, fazendo uma análise da reação social. E eu também vou ter, a partir da década de 80, o movimento conhecido como Lei e Ordem, o neorretribucionismo, que vai estar baseado na teoria das janelas quebradas, janelas quebradas. As janelas quebradas, por sua vez, vão ter origem naquele conceito da desorganização social. De onde que é esse conceito, galera, que nós vimos na aula de ontem? Desorganização social. Escola de Chicago, perfeito? Escola de Chicago. Então, segundo a teoria das janelas quebradas, que vai ter como base o princípio da desorganização social como gerador de criminalidade, ou seja, a Escola de Chicago dizia isso. Se eu tenho uma desorganização social, se eu tenho uma ocupação irregular de uma determinada região, se eu tenho um bairro sem estrutura nenhuma, sem controle informal, sem presença do Estado, sem escola, sem delegacia, sem hospital, o que eu vou ter? Eu vou ter um ambiente propício para a instalação da criminalidade, não é isso? Isso é a Escola de Chicago. Perfeito até aqui. Aí a teoria das janelas quebradas vai dizer isso. Se eu tenho uma janela quebrada, depois eu tenho uma porta quebrada, depois eu tenho um portão quebrado, depois eu tenho um muro derrubado, depois eu tenho uma área de utilização de droga por usuários daquela região, daqui a pouco eu tenho tráfico, depois eu tenho estupro, roubo, e por aí eu tenho uma proliferação da criminalidade, certo? Então eu tenho que cortar o mal na sua raiz. Se um vidro quebrou, vai lá no outro dia e troca a janela. Se o teu muro está pichado, vai lá no outro dia e pinta o seu muro, porque isso vai evitar que nós tenhamos uma desagregação da sua localidade. E a desagregação vai criar uma desorganização que vai depois propiciar a instalação da criminalidade. Vai formar áreas propícias ao crime, ok? Áreas de criminalidade. E os grupos criminosos tendem a se localizar nessas áreas de criminalidade. Beleza? Agora veja, eu em momento nenhum estou dizendo que o movimento Lei e Ordem, ele é a mesma coisa da Escola de Chicago. Percebeu você em casa? Então não caia nessa pegadinha. Eu estou dizendo que o movimento Lei e Ordem, também conhecido como neorretribucionismo ou teoria das janelas quebradas, vai utilizar um conceito da Escola de Chicago, que é o conceito da desorganização social. E a partir daí vai pregar o quê? O neorretribucionismo,
Ou seja, eu vou punir os menores delitos para que não ocorram os maiores. Eu vou prender por qualquer motivo, porque se eu prender, o que vai acontecer com a população? Eu vou intimidá-los, eu vou amedrontá-los. Todo mundo vai cumprir a norma por medo de ser preso, porque sabe que pisou fora da faixa é cadeia neles, ok? Então, nesse sentido, eu tenho um movimento lei e ordem, neorretribucionismo, ou seja, a função da pena é castigar, é punir, é prender, perfeito? E a base conceitual vai ser extraída do conceito de desorganização social como gerador da criminalidade, tal qual dizia a Escola de Chicago. Só que a Escola de Chicago não vai pregar a prisão, e sim a reorganização social. Então, se está desorganizado, vamos reorganizar. O movimento lei e ordem não, vai dizer, vamos prender. Está desorganizado, gerou criminalidade, vamos prender. Perceberam a diferença? Então há uma diferença muito grande. Escola de Chicago, estamos falando de teoria do consenso. Neorretribucionismo é um movimento que ganha força na década de 80. Nós temos o exemplo clássico da cidade de Nova York, ok? Que depois vai se espalhar pelo mundo como uma ideia dominante, inclusive atingindo o nosso país. Fica fácil a gente fazer essa relação quando nós observamos os últimos 15, 20 anos do sistema penal brasileiro, onde houve um aumento substancial da população prisional, a partir da aplicação das ideias do lei e ordem, sobretudo aonde? No nosso judiciário. Os nossos juízes são pessoas intelectuais, estudam, então eles vão aurir essas ideias, eles vão se alimentar, beber das ideias que estão acontecendo lá fora. Então eles vão pegar essas ideias implementadas nos Estados Unidos, lá na Lei e Ordem, em Nova York, e vão aplicar no sistema penal brasileiro. Só que qual é o grande problema, a grande contradição? Nós não temos uma estrutura. Fica muito fácil você prender, se você tem déficit de vaga. A nossa realidade é uma realidade sociocultural diferente da realidade dos Estados Unidos. Não dá para fazer simplesmente um copiar e colar no modelo norte-americano e tentar aplicar isso fielmente no Brasil. É óbvio que se você não observar a realidade brasileira, alguma coisa não vai dar certo. Ou como se diz, vai dar ruim, né? Não tem como a gente ter um resultado positivo, beleza? Então, essa é a teoria que a gente está falando. Quando cair na sua prova, é isso que você tem que pensar, beleza? O recrudescimento. Então, o movimento lei e ordem é isso, com base na teoria das janelas quebradas e desorganização social da Escola de Chicago, mas não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Beleza? Entendeu aí em casa? Tranquilo, podemos seguir? Então vamos lá. O movimento lei e ordem e a teoria das janelas quebradas defendem que pequenas infrações, quando toleradas, podem levar à prática de delitos mais graves. Esses conceitos referem-se à chamada tolerância zero, certo? Então tá aqui, ó. Tolerância zero, certo? Cuidado que o indivíduo pode colocar assim lá na prova, né? Sabe que cabeça de examinador você não pode esperar muito boa coisa quando ele quer pregar uma peça no aluno. O que ele pode colocar lá? Ah, se coaduna com a teoria do abolicionismo penal. Pelo contrário, né? A gente está falando do recrudescimento penal e não da abolição do sistema penal. Perfeito? Então, cuidado. Às vezes o cara vem trazendo ali a questão bem bonitinha, tranquila para você, aí você vai se emocionando, né? Você vai ficando feliz. Olha, eu tô sabendo. Só que você às vezes é precoce. Você não espera o negócio acontecer, né? Você se emociona fácil. Você não espera chegar no clímax. E aí você já quer que acabe antes de terminar. E você não lê o finalzinho que vai dizer assim, se coaduna com a teoria do abolicionismo penal. Aí você marca certo, aí depois está errado. Eu disse, mas eu sabia. Não vai adiantar, beleza? Então muita atenção você em casa também, não caia nesse tipo de pegadinha, ok? Estamos aqui então mandar um abraço aí para a galera, Bartolomeu Oliveira de Mossoró. Então conheço a sua cidade, né? Recentemente teve a festa chamada Pinga do Meio-Dia, né? Você que é de Mossoró vai saber o que eu estou falando. É mais ou menos nessa época de junho, é como se fosse uma micareta, a gente pode colocar assim, né? Então forte abraço para você, espero que você não tenha bebido todas, né? Na chamada Pinga do Meio-Dia,
que é um dia de festa muito grande aí na cidade de Mossoró, onde tem também um presídio federal. Então estive aí na sua cidade, passei uma temporada aí, cidade muito agradável. Então, um forte abraço. Agora tem que resolver a questão da criminalidade aí em Mossoró também, né? Então, muito pesada a questão da criminalidade, assim como em Cascavel e em outras regiões. É natural, esse processo de crescimento urbano traz consigo também esses problemas, né? Mandar um forte abraço aí também para o Manuel Lima, de Garanhuns, Pernambuco. Então, Garanhuns, salvo engano, estive já em Garanhuns também? Não estive em Garanhuns, estava confundindo com Petrolina, né? Mas Garanhuns, salvo engano, na região da Serra, né? Então deve estar frio aí também essa época. Aqui em Cascavel está quanto, gente? 10? 10 negativos? Mentira! Aí é mentira. Tá fazendo 4 graus. Então hoje a galera tá mais agasalhada que ontem. Então hoje deve estar fazendo por volta de 4 graus, mas a sensação aqui dentro é de 40 graus. Beleza? Então tá todo mundo aqui on fire, tá todo mundo aqui bem aquecido. Cristiano Corrêa, forte abraço para você também. Eu não consegui porque o nosso auxiliar aqui, eu que trouxe aqui a mensagem, ele tem uma extrema dificuldade, né? Ele psicografa, ele não escreve, e eu não consigo entender isso aqui, mas eu sei que é de Santa Catarina, então vizinho nosso aqui do lado. Hã? Schroeder? Cara, eu também não saberia falar do mesmo jeito, tá vendo? Então foi mal. Como é que é o nome? Schroeder? Porra, tá vendo? Cara, é difícil, cara. Você pegar um cotista e pedir para ele falar Schroeder, olha, é uma missão muito difícil. Mas tudo bem. Você de Santa Catarina, meu brother, forte abraço. Anice de Natal, porra, então Natal, show de bola. Ó, a galera aqui tá louca para trocar de lugar contigo, né? Então passar no DEPEN, pegar umas férias e passar uma temporada em Natal. Genipabu, Ridinha, né? Praia do Meio. Pô, forte abraço aí pra você de Natal. E o Ricardo de Brasília. Por Brasília a galera estuda pra caramba. Então um prazer muito grande ter você aí da nossa capital, né? Brasília, lá no DF, estudando junto com a galera do Fox. Conheço bastante aí sua cidade também. Muito bacana, muito legal. E é a sede do nosso departamento penitenciário nacional, né? Onde todos nós aqui esperamos trabalhar e que você também esteja presente com a gente. Então forte abraço aí pra galera. Vamos continuar o nosso baile, ok? Então, o movimento Lei e Ordem, essa questão tranquila para a gente estar certo, você tem que ter cuidado aí com as chamadas pegadinhas ou as cascas de bananas, perfeito? Pode passar a próxima aí para a gente. A teoria da subcultura delinquente, então nós abordamos exaustivamente a diferenciação entre subcultura delinquente e a teoria da associação diferencial, que é o que pode gerar alguma dúvida para você. Mas se você perceber aqueles pontos que identificam essa teoria dentro da escola do consenso, vai ficar um pouco mais fácil. A questão do negativismo, a questão da malícia e a questão do não utilitarismo. Ou seja, o indivíduo ele vai praticar um delito buscando um status social no grupo que ele pertence, mas não necessariamente com uma finalidade prática. Então ele vai cometer um delito, às vezes, para subverter a lei também. Ele vai cometer um delito criando uma subcultura dentro da cultura dominante. Ou seja, o sistema ele me excluiu. O sistema ele é desigual. Então a desigualdade para a subcultura delinquente, ela gera criminalidade, certo? Foi isso que nós vimos. Então se há uma exclusão, eu quero um local de destaque dentro dessa sociedade. Se não pode ser um destaque positivo, vai ser um destaque negativo. Então eu vou ser membro de gangue, eu vou apavorar, né? Então eu vou andar aí de moto sem habilitação, eu vou promover quebra-quebra de orelhão na cidade. Então é aquela relação de rebeldia que existe com a norma e com os valores estabelecidos para a sociedade, ok? Dito isso, vamos à questão. A teoria da subcultura delinquente, consolidada na década de 70 e inspirada nas ideias marxistas. Opa, gente, ideias marxistas. Sempre, sempre, sempre na sua prova. Falou ideias marxistas, nós temos que nos remeter ao quê? Criminologia crítica ou nova criminologia, perfeito? Então é isso aí e sem pestanejar, tranquilo? E aí o que a gente pode ter dentro dessa criminologia crítica? O minimalismo ou direito penal mínimo, nós podemos ter também o quê? O abolicionismo, certo? E o neorrealismo de esquerda, ok? Então são essas três correntes. O ponto de contato entre elas, vamos lá, neorrealismo, minimalismo e o abolicionismo penal. Ponto de contato é que todas elas vão
dizer que o problema da criminalidade é o sistema capitalista. Vamos fazer então uma crítica cerrada ao sistema capitalista, beleza? E que o conflito ele é necessário para expor as desigualdades presentes no sistema. É como se fosse a ala radical da teoria do Veblen-Approach. Enquanto o Veblen-Approach procura dialogar por meio do controle dos mecanismos formais, ou seja, limitar a atuação, né, do direito penal, do sistema penal na vida do indivíduo. Já a ala radical, que seria a teoria crítica ou a nova criminologia, quer romper de vez. Quer dizer assim, ó, o sistema não adianta essa historinha de controle social, não adianta essa historinha de ações que ataquem a vulnerabilidade do indivíduo. Não adianta nada disso, porque o próprio sistema capitalista é que proporciona essa desigualdade, o abismo entre quem domina e quem é dominado. Portanto, o crime ele tem que acontecer, porque é impossível conviver com essa desigualdade que existe na sociedade. Certo? Então, isso que você tem que pensar. Falou marxismo, estamos falando da criminologia crítica ou da nova criminologia. E você não tem que nem ler o restante da questão, você já risca isso aí, porque não tem nada a ver com subcultura delinquente. A teoria, então, consolidada na década de 70, inspirada nas ideias marxistas, alçou a sociedade capitalista a categoria de principal desencadeador da criminalidade. Então, veja, se a gente substitui a teoria da subcultura delinquente pela criminologia crítica ou nova criminologia, questão correta, beleza? Portanto, como nós temos a teoria da subcultura delinquente, a questão vai estar errada. Vamos para a próxima questão? São suas finalidades, no caso, a criminologia, ok? Então, com relação à criminologia, são suas finalidades a explicação e a prevenção do crime, bem como a intervenção na pessoa do infrator e a avaliação dos diferentes modelos de resposta ao crime. Quando nós falamos de resposta ao crime, o que você aí tem que pensar? O que nós temos que pensar? Temos que pensar que a resposta ao crime é a teoria da reação social ao delito. Quais são as reações? Quais são os momentos? Dissuasório, ressocialização e... Exatamente. E a restauração, né, que é a justiça restaurativa, ok? Integradora, ação integradora, justiça restaurativa, beleza? Então são essas três os modelos de resposta ao crime, ou teoria da reação social. Lembrando sempre que essa reação social, ela é estatal, ou seja, ela é a formal. Não estamos falando dos mecanismos informais aqui, e sim dos mecanismos formais. Como que vai ser a atuação do Estado frente ao crime, problema crime? Como que o Estado ele vai agir em relação ao crime? Quais são as políticas públicas voltadas para a prevenção, controle e combate à criminalidade em determinados momentos? Então nós vamos ter essas respostas diferenciadas e que atualmente ganha força o modelo restaurador, por ser aquele que coaduna ao mesmo tempo, vamos lá, a reintegração do elemento que vai delinquir, que vai também restaurar o bem jurídico lesado da vítima e também restabelecer o controle social ofendido pela conduta. Então veja, seria o ideal que acontecesse. Para o quê? O estabelecimento ou restabelecimento da ordem da paz social. Porque quando há punição, ninguém sai ganhando. Quando ocorre o crime, ninguém sai ganhando. A vingança, é provado, a história prova isso, que a vingança, ela não satisfaz nem mesmo a vítima. A vítima que se vinga, ela acaba absorvendo todas as consequências negativas do crime, porque ao se vingar, ela também se torna um criminoso. E aí o problema vai entrar num ciclo interminável. Já pensou? Você me fere, eu te firo, e assim a gente vive sucessivamente até se matar. Quantas guerras de família já perduraram por séculos? Famílias que se odiavam e que uns matavam os outros em diversas cidades do Brasil. Até hoje ocorre em algumas cidades. Famílias que se odeiam. E às vezes tem que ter o quê? Tem que ter um casamento entre membros da família, né? Aquele é chamado amor proibido, para acabar com, às vezes, décadas e até séculos, né, de homicídios mútuos e que não levam a nada. Você vê, por exemplo, conflito Israel-Palestina, né? Então, desde que Abraão, desde a época de Abraão, vejam,
tem conflito. E o que tem resolvido? Ora, Israel é ultrajado, ora, os palestinos são ultrajados, os árabes. Mas percebam, é mais de 4, 5 mil anos e até hoje não se resolveu. E quando que vai se resolver? Se continuar nessa retribuição, dificilmente vai ter resolução. Só o dia que um dos lados estender a mão. Ou seja, restaurar o que já foi, não tem jeito, não volta atrás. Você ir lá e matar não vai resolver, não vai trazer o bem jurídico de volta. Talvez te dê uma satisfação sádica, né, de ver sangue, mas nada mais que isso, ok? Então, finalidade está de acordo com o conceito, né? São finalidades da criminologia, a explicação e a prevenção do crime, bem como a intervenção na pessoa do infrator e a avaliação dos diversos ou diferentes modelos de resposta ao crime. Beleza? Anotou em casa? Tá ok? Partimos aí para a próxima então. Tem por seus protagonistas, claro, a criminologia, né? O delinquente, a vítima e a comunidade. Certo ou errado, turma? Certo ou errado? Certo. Cuidado. Veja, ó, não estamos falando de objeto. Perceba? Você em casa aí, ó, cuidado com esse tipo de casca de banana. Isso é típico do CESP. Isso é típico do CESP. Questão que no primeiro momento parece incompleta, não é questão errada. Ok? Não é questão errada. Vamos ler a questão. Tem por seus protagonistas. O que isso significa? Vamos colocar aqui no quadro para a gente poder assimilar isso aí e não pensar quando nós falamos de protagonismo, nós estamos falando, quando a gente fala assim no filme, ó, o ator tal é o protagonista do filme, ele é o ator principal, certo? Então, quando nós estamos falando do crime, nós temos que pessoalizar, nesse caso, as pessoas, ou seja, eu tenho ação e eu tenho pessoas envolvidas no crime em si, né? O crime não é uma pessoa, certo? Então, os protagonistas têm que ser o quê? Pessoas, tem que ser alguém. Quem são, então, as pessoas envolvidas quando ocorre um determinado delito? Quem são as pessoas? É quem cometeu, certo? Quem cometeu o ato, ou seja, o delinquente é uma pessoa, certo? Ele cometeu o delito, ele é um protagonista. Ele tem uma participação essencial, certo? Exatamente. Ele é o ativo. Está disponível o PDF para a galera em casa. Ok, beleza. Tem que recarregar a página logo abaixo do vídeo. Né? Certo. Você que está acompanhando em casa aí, tem um PDF para você estar acompanhando. Obviamente você não está vendo o slide, então vai ter uma dificuldade. Você recarrega o vídeo. F5, galera? F5? Sim, F5? Então você, F5, ok? Hoje a gente está tendo aula de informática aqui também nos intervalos, estou aprendendo pra caramba, né? Aprendi, por exemplo, que se você apertar o Ctrl e você pode mexer no mouse, você pode aumentar, dar um zoom ou diminuir o zoom. E esse analfabeto aqui, né, informático, aprendeu isso hoje, tá vendo? Então todo dia, o tempo todo é tempo de aprender. Se você tiver alguma dica também para me passar, né, pode passar lá. Léo, você aperta tal, vai facilitar a minha vida também, beleza? Valeu. Só que olha só, você dá um F5 aí e aí vai carregar lá embaixo o PDF. Você abrindo o PDF vai ter acesso às questões que estão disponibilizadas aqui. Claro, você vai ter mais facilidade para acompanhar. Se você não está vendo a aula ao vivo, se você já está vendo a gravação, da mesma forma vai ter o PDF lá para você poder acompanhar a aula resolvendo também as questões. Beleza? Então vamos dar prosseguimento. Toda hora eu recebo um bilhete aqui com uma letra cada vez mais difícil que a outra. Aí ele escreve, eu não entendo, aí ele tem que me falar aqui. Então ele nem escreve, né? Já chega dali e já me fala o que ele quer, né? Brincadeira. Obrigado. Traduzir. Tem um Marcelo aqui que vai ser o nosso tradutor. No final eu apresento ele aqui para vocês, né, Marcelo? Não? Marcelo é um cara tímido, reservado, né? Vamos lá, galera. Então, protagonismo significa isso, a participação, quem tem relevância nessa participação. E aí eu tenho que me referir a pessoas, certo? Então, o protagonismo é o delinquente, a vítima, só que vejam, olha só. Eu tenho no polo passivo, quando ocorre um crime, o direito ele consagra isso, não consagra? Além de eu ter a vítima, eu tenho também quem?
toda a sociedade, certo? Ou seja, a ordem social, ela foi abalada. Quando ocorre, então, qualquer lesão a um bem jurídico, além de eu ter no polo passivo a vítima, eu tenho também toda a sociedade, porque o crime, ele é algo, o delito, ele desestabiliza, ele desorganiza a ordem vigente. E para a reorganização, a necessidade da imputação da pena e depois da integração do elemento que vai delinquir, certo? Então, nesse sentido, nós temos como protagonistas o delinquente, a vítima e também todos que foram ofendidos pela conduta, ou seja, a comunidade, que tem que tomar parte no processo de restauração, de ressocialização, de reintegração. Então, isso não é só função do Estado, não é só função do mecanismo formal. A comunidade tem que fazer parte do processo de reintegração, senão não adianta. Por exemplo, é por isso que se prega que o preso tem que ter direito à visita da sua família. Então, nesse processo de reinserção à sociedade, imagina se o indivíduo ficar privado do convívio com seus familiares. Isso vai embrutecer esse indivíduo. Aí os alunos aqui do presencial estão rindo, porque o discurso ele muda de acordo com a situação, né? A gente estava tendo aula de atualidades anteriormente a isso, e eu estava falando assim, o preso tem que ficar 1 ano sem visita. Aí agora na aula de criminologia, né, é outro professor, eles não entendem isso, né? Atualidades é um professor, criminologia é outro professor. São pessoas totalmente diferentes, né, Marcelo? Então, obviamente, o discurso tem que ser diferente, né? Beleza? Então, você em casa não entendeu bem a piada, mas a galera aqui do presencial entendeu, depois você pergunta em off aí, que a gente te diz o que aconteceu, beleza? Então é isso aí, galera, protagonismo é isso, então a participação. Nós temos, vamos lá, o delinquente, a vítima e a comunidade, ok? Representando aí a sociedade. A comunidade. Perfeito? Então a questão está sim de acordo. Muito cuidado com esse tipo de questão do CESP, que você olha inicialmente e não dá nada por ela. Você já pensa logo, tua mente está viciada. Aí você pensa assim, olha, isso aí não é objeto, então tá errada a questão. Calma, analisa, interpreta, né? Busca o significado da palavra. E aí você vai conseguir responder com uma certa facilidade. Passa aí pra gente, por favor. Vislumbra, a criminologia, né, vislumbra o delito como enfrentamento formal. Galera, essa palavra enfrentamento não dá uma ideia, né, de punição, de disputa, de briga, de luta, de rixa, não é isso? Esse é fundamentalmente o conceito relacionado à criminologia? A moderna criminologia? Não. Criminologia é o quê? Resolução, restauração, prevenção, não é isso? Então são esses postulados que não tem nada a ver com enfrentamento, com recrudescimento, né, com punição. O foco da criminologia é a prevenção. Beleza? Tranquilo? Ok. Então vamos ler agora já com esse entendimento. Vislumbra o delito como enfrentamento formal, simbólico e direto entre os dois rivais, o Estado e o infrator. Isso aí é o clássico pensamento do direito penal, né? Dogmática penal, ciência normativa, ciência lógico-dedutiva, que não está preocupada com a realidade, que tem um claro objetivo, que é o quê? Que é punir o elemento desviante. Então eu criminalizo a conduta e depois eu vou fazer um enquadramento, certo? Dentro daquela conduta que foi realizada por um determinado indivíduo. Então realizou aquela conduta tipificada, então vai receber a sua punição em virtude disso aí, ok? Então que se enfrentam isolados da sociedade, a semelhança da luta entre o bem e o mal. Vejam, né? Aquele pensamento lá da criminologia clássica, né? Então o indivíduo escolhe, ele tem um livre-arbítrio, então ele escolhe. Se ele comete o crime é porque ele está do lado do Satanás. Olha só, né? E se ele faz o bem, ele está do lado de Jesus, está do lado do bem, está do lado de Deus. Então esse pensamento retrógrado, né, lá de trás. Então, questão tranquila, errada, passa aí pra gente. São princípios informadores do direito penal mínimo: a insignificância, a intervenção mínima, a proporcionalidade,
a individualização da pena e a humanidade. E aí, turma, certo ou errada a questão? Certo ou errada a questão? Errada a questão. Então, os princípios do direito penal mínimo, eles vão preconizar o que, galera? Uma intervenção mínima do Estado, ou seja, do sistema penal. Perfeito? Então, na sua prova, essa teoria ela vai estar relacionada à nova criminologia, ou à criminologia crítica. E aí a gente relaciona aquelas teorias marxistas que vão colocar a culpa da criminalidade aonde? No sistema capitalista. A teoria do direito penal mínimo ou minimalista, ela vai estar relacionada também ao garantirismo, ou seja, eu tenho que ter, devido à intervenção do direito penal, ela ser sempre gravosa na vida do indivíduo, eu tenho que ter uma série de garantias que amenizem essa intervenção. Ou seja, eu tenho que ter mecanismos que protejam o indivíduo do Estado, do sistema penal. Onde que nós vamos encontrar essas garantias? Primeiramente, na própria Constituição, onde você tem o direito do contraditório e ampla defesa, você tem o direito de ser considerado inocente até que se prove o contrário. Não há possibilidade, por exemplo, da prisão, ela só pode se dar naqueles casos expressamente previstos na legislação, ou seja, flagrante ou com mandado judicial, certo? Então, se houver possibilidade de fiança, você tem que ser estabelecida a fiança. Então, todas essas garantias surgem a partir da teoria do direito penal mínimo, que vai ser muito próxima da teoria do abolicionismo penal, perfeito? Pode passar aí para a próxima questão. A criminologia crítica, além da consideração de um determinismo econômico, introduz o contexto sociológico, político e cultural para explicar a delinquência e também o próprio direito penal. Mais uma vez, quando a gente estiver falando de criminologia crítica, estamos falando do marxismo presente, estamos falando da nova criminologia. Estamos falando da crítica feita em cima do sistema capitalista como um todo, ok? É isso que a gente está falando quando a gente se refere à criminologia crítica. Dito isto, questão certo ou errada, turma? Certo ou errado? Certo ou errado? Essa questão estava presente no nosso simulado, sim ou não? Sim. Vocês acertaram ou erraram essa questão? Deixaram em branco? Não responderam? Então vamos lá. O que vocês teriam que identificar ali, ó? A criminologia crítica, vocês fazem a associação, então, primeiramente com a teoria marxista. Então a crítica vai ser ao sistema capitalista como um todo. Primeiro ponto é esse. Aí vamos lá. Então, além da consideração de um determinismo econômico, ou seja, então o crime ele vai ser determinado pela desigualdade econômica presente em uma sociedade de classe, certo? Até aí tudo bem. Vamos lá. Ó, determinismo econômico. O que a banca está se referindo? Determinismo econômico. O que ele está se referindo quando ele fala de determinismo econômico? Está querendo dizer o seguinte, que a criminalidade, ela vai ocorrer em função da diferença existente entre o status econômico. Status econômico, ok? Status econômico. De um lado, eu vou ter uma classe dominante, uma classe economicamente dominante e uma classe excluída, ok? Então esse é o primeiro ponto de análise, o determinismo econômico. Introduz o contexto sociológico. Agora veja, a partir daí a gente tem o erro. Qual é a teoria que introduz o contexto sociológico? Qual é a primeira escola dentro das teorias sociológicas, sobretudo do consenso?
Escola de Chicago, que surge aonde? Lá na década de 20 do século 20. Década de 20, que fala da desorganização social, que fala da teoria ecológica, que fala das zonas concêntricas, que fala do surgimento da criminalidade a partir das áreas de criminalidade, certo? Agora vejam, a gente fica com medo da questão. Por quê? Porque não traz nenhuma palavra assim absurda. Mas se você for analisar, olha o que o cara está dizendo. Introduz o contexto sociológico. Introduz o contexto sociológico. Introduz? Não. Quem introduz o contexto sociológico é a Escola de Chicago. Beleza? Então, por aí você já mataria a questão. Percebeu você em casa? Então, você tem que ler a questão. Você tem que interpretar o que o examinador está cobrando na questão. Conseguiram identificar agora, galera aqui do presencial? Você em casa identificou? Então, a casca de banana presente. Então, quando a banca fala introduz o contexto sociológico, é óbvio que a questão vai estar errada. Até porque, veja, coloca aí no seu material, anote. Você anota em casa. A teoria crítica ou a nova criminologia, ela vai refutar, ela vai sair, ela vai se retirar de uma análise etiológica para explicar a criminalidade. O que isso significa? Que ela não está preocupada com a causa da criminalidade. Porque ela vai dizer o seguinte, a causa é o próprio sistema capitalista. Então eu não vou analisar questões sociológicas para explicar o crime, uma vez que, por exemplo, o abolicionismo penal, o que ele prega? O fim do sistema penal. Então eu não vou analisar o contexto, as questões exógenas do crime. Eu não vou analisar isso. Eu vou dizer simplesmente o seguinte, o sistema capitalista é o culpado. E ponto final. Então como é que eu acabo com o crime? Acabando com o sistema penal. Não quer ter criminalidade? Não tem a criminalização. Enquanto o Leibler approach já é um pouco mais moderado. Vai dizer o seguinte, olha, nós temos que ter cuidado com a ação, sobretudo do controle formal. Por quê? Porque o sistema é seletivo, ele é excludente, ele rotula, então a gente tem que ter cuidado. Agora, a criminologia crítica não, ela é radical, ela quer ir ao extremo, ela não deixa margem para diálogo, ela não vai considerar as questões sociológicas. Ela vai dizer o seguinte, essa questão etiológica da causa e efeito não vai ter importância para a análise da criminalidade. Porque a criminalidade só existe porque existe a criminalização. Ela é radical nesse sentido. Beleza? Então, para identificar na sua prova esse pensamento. Olha, começou a introduz sociológico, político e cultural para explicar a delinquência. Não tem nada a ver. Para eles é o quê? Luta de classes. Tem o rico e tem o pobre. O rico determina que o pobre é criminoso. E ponto final. Isso ocorre num sistema desigual como o sistema capitalista. E aí o erro deles é não fazer essa análise para um sistema socialista também. Porque no sistema socialista também há criminalidade. Se você for na China, tem criminalidade. Se você for na ex-União Soviética, lá, atual Rússia, tem criminalidade. Se você for na Coreia comunista, tem criminalidade. Então, opa, que história é essa? Que só a desigualdade estrutural presente na sociedade capitalista, que é a causadora do crime, da criminalidade, alto lá, também não é por aí, né? Então, questão errada. Claro agora, turma? Tranquilo? Você em casa aí, beleza? Pode partir para a próxima. Entre os princípios fundamentais da Escola de Chicago, liderada por Sutherland. Opa, é isso aí mesmo? Não. Escola de Chicago? Não. Tá, então qual é a escola do Sutherland? Associação diferencial, certo? Então o conceito lá de crimes do colarinho branco, né? O conceito de cifra dourada é um conceito introduzido pelo Sutherland. O conceito de que ele vai fugir, né? Ele vai fugir do binômio pobreza-criminalidade. Ele vai dizer que não, que o rico também comete crime. Então ele tem uma contribuição importante, mas a escola dele não é a escola de Chicago, certo? Chicago é Parker, Burgess, né? Shaw, esses caras aí, Mackenzie, né? Mackay, esses caras aí, beleza? Então são outros nomes, não é o Sutherland, perfeito? Então matamos aí a questão, vai lá. O efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se
dos conceitos de desorganização, então o efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se dos conceitos de desorganização e contágio inerente aos modernos núcleos urbanos, é explicado pela teoria ecológica. Certo ou errado? Certo, certo. Exatamente. A teoria ecológica, ela parte do pressuposto do equilíbrio entre a comunidade e o meio ambiente, ou seja, o espaço geográfico de ocupação humana. Quando há esse equilíbrio, nós podemos dizer que não há criminalidade, ou pelo menos não há uma epidemia de crimes ocorrendo nessa região. Agora, toda vez que há a desorganização espacial, social, há as condições propícias para a criminalidade se desenvolver, certo? Então, exemplo, quando você tem uma população, cidade do Rio de Janeiro, início do século XX, houve um processo de higienização da cidade. O centro antigo do Rio era ocupado, sobretudo, por trabalhadores das classes mais baixas. Pessoal que trabalhava com a estiva, era um pessoal relacionado a jogo, né? Um pessoal relacionado à capoeira, eram os marginalizados. Essas pessoas, elas foram retiradas sob um processo de urbanização do centro do Rio de Janeiro, e elas foram transferidas para regiões mais afastadas. E aí o que elas vão fazer? Elas começam a ocupação irregular das encostas dos morros, porque a cidade do Rio de Janeiro ela vai ser cercada, ela tem uma topografia peculiar, ela é cheia de morros. Você que é do Rio de Janeiro está nos acompanhando, sabe, a galera que conhece, que já foi, enfim, sabe o que eu estou dizendo. E o que vai acontecer a partir daí? Uma ocupação irregular, ou seja, a comunidade em desarmonia com o ambiente. E isso vai ser propício para a formação da delinquência nessas regiões, onde eu tenho ausência do Estado, onde eu tenho desestrutura, desorganização social, ok? Então isso se coaduna com a teoria ecológica, ou seja, o equilíbrio entre a comunidade e o meio onde essa comunidade ela está ocupando. Beleza, galera? Tranquilo também? Vamos lá para a próxima, então. Então, a próxima, agora tem o outro conjunto de slides. Você já deve ter acessado, então, o seu PDF. Eu vou te trazer mais alguma informação. Na semana que vem, nós estamos fazendo uma revisão para você que vai prestar o concurso do DEPEN da área 3, todos os dias, nesse mesmo bate-canal, a partir das 19h15, 19h30, vai estar iniciando, então, a nossa revisão com todas as disciplinas da área 3, ok? Então temos um encontro marcado, você pode divulgar para os seus amigos, os grupos onde você faça parte, só não chama muita gente não, porque vai chover gaivota e você só tem 30 vagas, lembra disso? Então 70 vagas estão aqui, né? Então você tem 30, não pode sair espalhando também para tanta gente. Mas faz aquele comercial, sobretudo para os mais chegados, beleza? E aí você vai estar interagindo, participando também, vai conhecer os demais professores, vai conhecer o professor... Qual o nome? Pode falar aqui o apelido dos professores? Não, né? Deixa que vocês vão identificar, porque apelido não se coloca, vocês sabem disso, né? A gente nunca coloca o apelido em alguém. A gente olha para a pessoa e identifica o apelido que já é dela, né? Então não existe esse processo de você colocar apelido. Você olha e vê, pô, fulano é muito igual a tal coisa. E realmente é. Quando você acha, metade do mundo já achou também, né? Não é você sozinho. Hã? É o etiquetamento, exatamente, a rotulação, né? Joaquim Barbosa. Esse é ligeiro, né? Esse aí não perde uma, né? Esse é ligeiro, esse não perde uma. Esse é rápido no gatilho, né? Esse jovem aí é rápido demais. Né? Se ele for rápido assim lá no banco, né? Então, se ele for rápido, o cara chegou lá um seguro, né? Chegou lá... É ligeiro, né? É isso aí. Valeu, galera. Então... encontro marcado aí com a gente aqui do Focus. Vamos continuar então na nossa aula. Eu já ia falar assim, um forte abraço, até logo. Olha só, porra, é mole? Vai falar assim, ó, a gente se encontra, forte abraço, tchau, né? Valeu, foi legal enquanto durou. Não, calma, a gente ainda tem aqui uma lenha para queimar, né? Vamos lá. Para aproximação e verificação do seu objeto de estudo, a criminologia dos dias atuais, a contemporânea, né, a mesma coisa, vale-se de um conceito empírico e lógico abstrato. Certo ou errado, turma? Errado. Errado, né, galera? Errado.
Então a criminologia ela é empírica, ela é interdisciplinar, ela é uma disciplina objetiva, uma disciplina do ser e não do dever ser. Léo, por que você arranha tanto quando você fala ser? Né? É para você gravar bem isso aí. Ela é do ser, né? E ela não é do dever ser, beleza? Então são essas dicas, as palavras, de um lado, são as palavras do bem que vão aparecer na sua prova, interdisciplinar, empírica, né, causal explicativa, que se utiliza da etiologia, que adota o método sociológico, o método biológico, certo? Utiliza de estatística, utiliza da psicologia, utiliza-se também da dogmática penal, né? Conversa com a dogmática penal, mas, contanto, não se confunde com nenhuma dessas ciências, porque ela tem um método próprio, esse método interdisciplinar, e que no final, cuidado para não confundir, né? Multidisciplinar com interdisciplinar. Multidisciplinar é como se fosse um amontoado de conhecimento, e a criminologia ela não faz isso, ela faz a integração, portanto, ela é interdisciplinar. Ela é multidisciplinar quando ela se utiliza das outras ciências, mas ela é interdisciplinar quando ela faz a conexão dos saberes, ok? Então há uma diferença grande nisso aí. Perfeito? Uma questãozinha tranquila, questão muito fácil. O colega me perguntou, não vou lembrar o nome agora, se vitimologia, se escola clássica cai no concurso, né? Então, cuidado, diga-me com quem andas, né, que eu te direi quem és. Isso aí também é da criminologia. Cuidado com os bizus que vocês andam pegando aí. Então, a análise do edital, primeiro ponto de partida para o concurseiro. E aí, claro, você tem que dar uma lida no edital, entender o que o examinador vai cobrar na sua prova, para você não ficar achando e estudando errado, né? Então o tempo da gente é curto, não adianta você ficar estudando aquilo que não cai na prova. Então vitimologia não cai, nós temos o enfoque da prova. Eu não canso de repetir para vocês qual é o objeto que é o foco da nossa prova. Hã? Vamos lá, gente, sem timidez. Dos 4 objetos, qual é o foco da nossa prova? Social. Controle social, pô. Então a galera aqui do presencial já está afinadíssima, e você também. Controle social, pô. Controle social, mecanismos formais e informais. É isso que você precisa enfatizar para a sua prova, beleza? Então, vitimologia tá fora, não cai, beleza? Vítima de tal modo, vítima disso, isso aí não cai, não adianta você ficar estudando isso aí. Vamos para a próxima questão. A prevenção terciária consiste agora, prevenção importante. Por quê? Porque é a finalidade da criminologia, certo, gente? A prevenção, poxa, é o objetivo maior, se coaduna com os objetivos do Estado Democrático de Direito. Aí tem tudo a ver, né? Prevenção. Aí nós temos a prevenção terciária. Veja, para a gente não confundir, né? Prevenção, nós colocamos lá, direta e indireta, né? Prevenção indireta vai atuar no ambiente, no meio ambiente, questões políticas, econômicas e sociais, certo? E eu tenho a prevenção indireta atuando também no indivíduo, procurando, estabelecendo que o indivíduo é um ser personalíssimo, né? Personalíssimo, aliás, ele é personalíssimo, ou seja, não existe ninguém no mundo igual a você. São 7 bilhões de habitantes no planeta Terra e Deus fez você e jogou o shape fora. Não tem outra pessoa igual a você. Então, por isso você é único, é especial, personalíssimo. Então, a abordagem, ela tem que levar em consideração as suas características, certo? O contexto sociocultural, tudo isso, beleza? Os seus valores, tem que levar em consideração isso aí. Então, prevenção indireta, meio onde o indivíduo estabelece suas relações e é influenciado, são os fatores exógenos, né? Os fatores exógenos. Os fatores exógenos são os fatores do ambiente, ok? São os fatores o quê? Externos. E eu tenho ainda os fatores endógenos. Endógenos ou internos. Ou internos, certo? Então essa é a ideia. E eu tenho a prevenção direta, que é aquela que vai atuar no intercrimes,
na persecução penal. Ou seja, o indivíduo cometeu um crime, ele causou uma lesão à ordem jurídica estabelecida. Quanto mais rápida for essa resposta, mais rápida a ordem vai ser restabelecida, certo? Então, por isso eu tenho que dar um enfoque maior ao que é a resolução rápida do delito quando ele ocorrer. Qual tipo de delito? Aquele que cria uma grave comoção social, perigo para a sociedade, e os crimes cometidos pelas elites, porque são esses crimes que geram a sensação de impunidade na sociedade. Quando um rico comete um crime e ele não é responsabilizado, isso leva, né, a sociedade como um todo a ter a noção, aquela questão da anomia, né? Então, é a não vigência das normas. Pô, então, as normas não funcionam, não faz sentido. As leis não foram feitas para serem cumpridas. Por quê? Porque é uma determinada parcela da população que está à margem da lei, ou, aliás, que está acima da lei, né? A margem, se fosse excluído, está acima da lei. E tem o pessoal que é a margem, que é o selecionado para o direito penal ir lá e identificar e prender e punir, certo? O sistema penal. Então, é isso que ocorre quando a gente fala de prevenção. A prevenção primária, ela vai estar preocupada com a questão anterior também, ela vai atacar a raiz do problema da criminalidade. A prevenção secundária, ela vai atuar em cima, não do indivíduo, certo? Não do indivíduo, e sim em cima de grupos dentro da sociedade ou setores da sociedade. Então vamos colocar isso aqui no esqueminha? Ó, então eu tenho aqui em cima a definição, ok? Da prevenção indireta, certo? Então aqui, vamos colocar aqui, ó, prevenção indireta. Prevenção indireta. Indireta. Já a prevenção direta, ela vai atuar no chamado, no chamado intercrimes. Intercrimes, ok? E eu tenho aqui 3 categorias. Prevenção. Primária. Prevenção secundária, e prevenção terciária. Fácil de identificar. Terciária. Como assim, Léo? Olha, a primária, raiz. Só se lembrar, ó, raiz. Né? Ó, raiz do problema, certo? Então, vai trabalhar em cima das vulnerabilidades. Vulnerabilidade do indivíduo. Questão política, social, né? Questão econômica, beleza? Raiz do problema. A prevenção, ela vai ter uma proposta, sobretudo, profilática, né? Profilática, ou seja, de evitar que ocorra o crime, certo? A secundária, ela vai atuar em cima, então, de segmentos da sociedade. Ela não vai atuar em cima do indivíduo. Ou seja, vamos pensar assim, a ação da polícia vai ser direcionada para um determinado segmento da sociedade, um grupo. Por exemplo, os jovens. Quem vai preso no Brasil? Quem está preso no Brasil? Grosso modo, né? O jovem negro, né? Sem instrução, que tem uma instrução menor do que o ensino fundamental, não é isso? Como? Isso aí não dá para falar aqui na internet, né? Ok? Mas a gente tem um perfil, certo? Então, quando a gente fala em prevenção secundária, a gente pode estar abordando, por exemplo, a prevenção direcionada para o jovem. A gente pode estar falando da prevenção direcionada para uma determinada camada da sociedade, certo? Então, é isso que é prevenção secundária. E vai ter ação, sobretudo, da ação policial e também de programas sociais, perfeito? Para reduzir a vulnerabilidade desses grupos, ok? Então, não é só segurança pública, né? É segurança pública e
ações sociais, que diminuam a vulnerabilidade desses grupos. Perfeito, gente? Então, prevenção secundária. Não é para o indivíduo. Gravem isso. Então, você consegue matar a questão tranquilo. Prevenção secundária não é para o indivíduo, certo? É para um grupo. É para um segmento da sociedade. Por meio da ação policial e de programas sociais. Que evitem o quê? Que evitem que aquele grupo, ele se torne vulnerável à criminalidade, ou para diminuir essa vulnerabilidade. E o terciário vai ser direcionado para o sistema prisional. Sistema prisional. Visando o quê? A ressocialização, certo? Do interno. A reintegração do preso à sociedade. Então, ela é direcionada ao sistema prisional. Perfeito, gente? Tranquilo assim? Então, já sabemos o que pode ser cobrado sobre prevenção na nossa prova, nessa parte. Agora, vejam, não confunda isso aqui com função da pena. Prevenção geral e prevenção especial. Beleza? São coisas distintas, são coisas diferentes. Perceba que a questão é clara, a prevenção terciária. Ela vai falar lá o quê? Ó? Programas destinados à atuação por meio de ações policiais. Que prevenção que é aquela ali? Secundária. Matou você em casa? Tranquilo, né? É a questão que nós chamamos de questão galinha morta, né? A galinha está lá se debatendo. Você só precisa pegar ela e jogar na panela. Pô, Léo, mas onde é que se encontra uma galinha assim, quase morrendo? Na prova do CESP. Você vai encontrar várias galinhas assim, morta, ok? Um caminhão de galinhas lá, né? Caminhão de galinha morta. Beleza? Agora é óbvio, né, gente? Tem gente que pensa assim, a galinha tá quase morrendo. Aí quer comer a galinha com pena, com tudo. Aí se engasga, passa mal, né? Tem que depenar a galinha, né? Nunca depenou a galinha? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Depenar a galinha, pô. Escaldar ela, né? Jogar uma água quente. Vamos lá. Então, a prevenção terciária, estamos falando na questão, você muda em casa aí, coloca lá, prevenção secundária, e aí vai estar tudo certo. Legal? Passa aí a próxima. O estudo de desvios de conduta que atentam contra a moral e os bons costumes, ou seja, você é aquela pessoa que não comete nenhuma infração à lei, né? Você é aquela pessoa que não comete nenhuma infração à lei. Você segue as normas vigentes. Mas, quando você não está sendo visto, né, você é um menininho do mal. Né? Você comete coisas que você não pode... Opa, olha só. Que isso, hein? Olha só. Identifiquei. Calma. Que isso, cara? Que poder é esse agora, hein? Caramba. Gente, o espírito do mal passou aqui, ó. Porra, fui falar nisso. Não, não foi ele não. Deixa um menino constrangido, não. Foi o espírito do mal, passou aqui agora. Foi só falar, mas Jesus tem poder, né, Marcelo? É mais forte que tudo, né? O papel do Marcelo hoje ele é só concordar, né? Só sim, senhor, amém. Que é a culpa, como eu já falei, a culpa aqui no Fox de todos os problemas. Por exemplo, se a sua conexão cair, de quem que é a culpa, gente? Do monitor, certo? Se eu não passar no concurso, de quem que é a culpa? Do monitor, certo? Se o dólar aumentar, de quem que é a culpa? Do monitor. E qualquer problema no presencial, no online, é do monitor, né, Marcelo? É sempre assim. Hã? Depois paga o churrasco pro monitor também. Exatamente. Depois paga o churrasco pro monitor com dinheiro do monitor, certo? Pra ficar bacana. Eu digo assim, gente, é a estigmatização, não tem jeito, né? Não tem etiquetamento, pô, isso acontece de uma forma que a gente nem percebe muitas vezes. Então, desvio de conduta, vejam, aí o que a gente tem que pensar? Olha o sarcasmo do examinador. Pensem comigo, ó, o cara fala assim, ó, desvio de conduta, ele começa falando, ó, que é atento contra a moral e os bons costumes. Aí você já pensa, ó, lá vem um pastor, né? Lá vem um pastor. E os bons costumes não é assunto da criminologia. Aí você pensa assim, poxa, realmente, isso é assunto da religião, né? A Igreja Católica, o padre, né? Você começa a pensar assim. Agora veja, a criminologia, ela está preocupada com a norma penal? É a preocupação da criminologia? Sim ou não? Primeiramente não, pô. A criminologia, ela está preocupada com os problemas advindos do comportamento humano, certo?
dentro da sociedade. É isso que a criminologia está preocupada. Se uma conduta não é criminalizada, mas causa um dano social grave, a criminologia vai procurar estudar isso aí, certo? Vai procurar entender isso aí. Agora, se uma conduta, apesar de ser criminalizada, vamos dar o exemplo, consumo de drogas ilícitas. Consumo de drogas ilícitas. Para a criminologia, droga é um problema fundamentalmente de saúde pública. Para o direito penal, droga é uma questão de polícia, de justiça criminal. Para a dogmática penal, droga é um problema de segurança pública. Para a criminologia, droga é uma questão antes de saúde pública. Agora vejam, e o narcotraficante, Léo? Né? E o megatraficante? Não, aí é problema também de segurança pública. Mas estamos falando do usuário, estamos falando do pequeno traficante, estamos falando daquele, o chamado mula, estamos falando do mula, certo? Que para o direito penal recebe um tratamento e para a criminologia outro. Agora volvemos à questão, ó, o estudo de desvios de conduta, aí o cara diz assim, que não configura crime, na acepção jurídica da palavra, não é assunto da criminologia. Certo ou errado a questão? Errado, né, gente? Totalmente errada a questão, ok? Porque a criminologia, ela vai além do direito penal. Ela se preocupa com o comportamento do indivíduo em sociedade e, sobretudo, a reação social ao delito e também, principalmente, para a nossa prova, o controle social. Os mecanismos de controle social, ou seja, a reação social, né? Como o Estado reage ao delito, ao fenômeno, ao problema crime, que deve ser, claro, encarado sob diversas perspectivas, porque tem uma amplitude enorme para a criminologia. Portanto, não se resume àquilo que é ou não tipificado. Vai muito além disso aí, certo? Tudo que gera reflexo positivo, negativo, é analisado pela criminologia. Beleza, gente? Então, questão errada. Valeu você em casa aí? Acompanhou? Ok. O estudo de desvios de conduta, novamente? Ok. A desagregação, calma, culpa não é da monitora. Vamos lá. A desagregação familiar, vivida por uma criança ou um adolescente. Então, você, gente que faz, né? Tem um histórico de desestrutura familiar, foi abandonado quando criança, né? O pai alcoólatra, a mãe te abandonou, fugiu de casa, enfim. A pergunta é a seguinte, há um determinismo em relação a isso? Olha, a desagregação familiar vivida por uma criança ou adolescente necessariamente o conduzirá a uma carreira criminosa na vida adulta? Errado, né, gente? Errado. Errado porque não há esse determinismo. Por quê? Porque há fatores exógenos, há fatores endógenos. A criminologia considera todos esses elementos no estudo do problema crime. Não dá para a gente circunscrever a análise criminológica a um determinismo, senão não haveria necessidade da gente estar aqui discutindo, da gente estar aqui estudando. A criminologia ela é interdisciplinar, ela vai avaliar uma série de fatores, uns mais mensuráveis, outros menos, uns que exigem uma análise mais minuciosa, outros são mais verificáveis na prática, mas o fato é que não há determinismo nesse sentido, né? Um determinismo relacionado à conduta do agente. Assim como o Lombroso estava enganado, está enganado quem acha que o ser humano ele é totalmente influenciado pelo meio, que ele não pode fugir das condições materiais de existência dele numa determinada região. Seria o mesmo que dizer que numa favela onde moram 200 mil pessoas, como é a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, nós temos 200 mil marginais. Olha que equívoco. Olha que equívoco. Geralmente, essas quadrilhas maiores de narcotraficantes, de megatraficantes, elas vão formar um exército direto e indireto, ou seja, aquelas pessoas que não atuam diretamente no tráfico, que não estão lá armados, mas que servem, né, de fogueteiro, que servem de informante, que servem de, por exemplo, avião, né? Então todas as funções, não vai chegar dentro de uma comunidade de 200 mil pessoas, não vai chegar a 3 mil, não vai chegar a 4 mil. É um número grande, 5 mil pessoas? É um número grande. Mas se você considerar o universo de 200 mil pessoas que são estigmatizadas, que são rotuladas, etiquetadas,
você vê que é um número pequeno, né? Então a gente tem aí 200 mil, 1% vai dar o quê? 2 mil, né? Então menos de 1,5%. 1,5% da população. Agora veja, se você pega um condomínio aqui em Cascavel, alguém conhece o nome de algum condomínio aqui? Condomínio de classe alta? Hã? Portal do Vale? Pode ser Portal do Vale? Ok. Você pega o Portal do Vale. Digamos que lá tem umas 500 pessoas? 200 pessoas. 200 pessoas. Se a gente pegar percentualmente para a criminologia, veja, para a criminologia, a análise do Sutherland vai ser o seguinte, nós vamos encontrar no mínimo esse 1,5% ali também em alguma atividade criminosa, certo? Então, para o Sutherland, a diferença é que enquanto o cara que mora lá na Rocinha, ele está envolvido com tráfico, o cara que mora lá no Portal do Vale, ele vai estar envolvido com sonegação fiscal, ele vai estar envolvido com lavagem de dinheiro, ele vai estar envolvido com fraude em licitação pública. A diferença é essa. Mas para a criminologia, a classe social, ela pouco importa para o delito. A diferença vai importar sim no tipo de delito, mas não se o elemento vai ou não delinquir. Ok? Sobretudo para análise lá do Sutherland, que criou o conceito lá de white collar, né? Ou seja, crimes de colarinho branco. Beleza, galera? Valeu? Vamos lá. Então, não necessariamente. Entende-se por cifras negras os crimes hediondos praticados com violência ou grave ameaça. Então, de forma alguma, errado. Hã? Galinha morta estribuchando. Essa estava sem pena já, né? Essa você encontrou sem pena. Agora veja, ela estava com uma asa atropelada. Corta essa asa dela e come o restante, né? Faz um caldo, faz lá uma canja com essa galinha nesse frio, mas a galinha está morta, está muito morta essa aí. Então, vamos lá. Cifra negra, galera, vai corresponder ao quê? Cifra negra para sua prova é o delito que não faz parte da estatística, certo? Então, é o crime que não faz parte da estatística. É isso que você tem que lembrar para a sua prova, beleza? Finalizando, então, a nossa revisão, galera. Temos aí mais alguns minutos. Calma, né? Calma, respira fundo, né? Se concentra. Pensamento positivo nessa hora, muita calma nessa hora. Beleza, o que você tem que lembrar para a sua prova? O que é fundamental? Léo, naquela parte que fala sobre políticas públicas, você tem que pensar o seguinte: uma vez que eu tenho um sistema que ele é seletivo, que ele é excludente, que ele rotula e que ele estigmatiza, as políticas públicas dentro de uma visão de um Estado democrático de direito tem que diminuir a vulnerabilidade da parcela da população mais afetada pela seleção, pelo etiquetamento, pela rotulação, certo? E aí nós vamos ter dois tipos de ações profiláticas ou preventivas, como queiram. São ações no meio onde o indivíduo ele vai conviver, certo? Ou seja, quando eu tenho um programa como Bolsa Família, é uma ação profilática? Será que é uma ação preventiva? É uma ação preventiva? É uma ação preventiva. Eu estou trabalhando na prevenção primária do delito, porque é muito melhor prevenir do que remediar, certo? Quando eu, por exemplo, estabeleço uma polícia comunitária com a união dos conceitos de controle formal com controle informal, polícia comunitária é isso. É a polícia com a participação da comunidade. Então, eu vou unir os conceitos de controle formal, que é a polícia, e o controle informal, que é a comunidade. Juntos os dois conceitos, tenho polícia comunitária. É um tipo de prevenção considerado prevenção secundária, porque a ação dessa polícia comunitária ela vai ter um efeito positivo no controle ou na prevenção da criminalidade, certo? É assim que eu tenho que pensar. Quando eu tenho os serviços penais estabelecidos na LEP e quando eles são cumpridos pelo Estado, o que está previsto na LEP como assistência para o preso? Assistência material, por exemplo, né? Então eu tenho que ter condições dignas. Esse preso, ele não pode, por exemplo, estar numa cela onde eram para ter 4 presos e eu tenho 16 presos. E essa é uma realidade no nosso sistema prisional. Então, quando as políticas penais e, sobretudo, as políticas penitenciárias, elas não atendem aquilo que está previsto na legislação, fica muito difícil cumprir o objetivo da ressocialização,
da reintegração. Então é nesse sentido que você tem que analisar aquela parte do seu edital de criminologia que fala sobre as políticas e serviços prestados pelo Estado, voltados para o sistema penal e voltados para a segurança pública com cidadania, que deveria ser o objetivo do Estado de Direito. Eu peço agora que a galera faça frente lá para a câmera, a galera aqui do presencial. A gente já vai encerrar. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, ok? E eu queria transmitir um pouco dessa energia, dessa força aqui da galera do presencial para você que nos assiste de todo o Brasil, que você possa ter muito sucesso na sua prova e que você possa aproveitar a nossa aula para mandar super bem aí na disciplina de criminologia, ok? Vamos então ao nosso grito, né, que a gente sempre encerra aqui nossas aulas transmitindo então essa vibração. Galera de todo o Brasil, foco, força e fé! Foco, força e fé! Forte abraço, até a próxima.